de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Emmanuel. Então, agora vamos fazer a nossa prece inicial para, em seguida, apresentarmos o palestrante da noite de hoje. Então, vamos agradecer a Jesus, o nosso divino mestre e amigo, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, para um momento de estudo, de reflexão do seu Evangelho e da doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de trabalho, por estarmos aqui reunidos, Senhor. Que o Senhor possa nos iluminar, nos intuir boas ideias, nos abençoar, derramar bênçãos sobre este ambiente e sobre o nosso palestrante da noite de hoje. Abençoa-nos, Jesus, e fica conosco, Senhor, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Então, hoje, nós vamos receber o nosso irmão Anderson Fernando, que é um trabalhador da nossa casa, que vai nos falar sobre o tema Acalma-te. Sempre há uma solução. Anderson Fernando dos Santos. Boa noite, meus irmãos. Há uma solução. Nós vivemos uma vida em que nós somos ensinados que sofrer é uma punição. Nós devemos sempre estar bem, sempre estar rindo, sempre estar prósperos, sempre estar com a saúde bombando. E ficamos abatidos quando a vida não é tão luminosa assim. A perda de um filho, a dor de dente, os problemas nos ossos, problema na visão, perda da visão, a decepção amorosa, a frustração amorosa, a sensação de abandono. Tudo isso mexe com a gente. Tudo isso, muitas vezes, mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa fé. Quantos, diante da perda de um ente querido, de forma abrupta, começa a duvidar da existência de Deus? Quantos, diante de uma morte eminente que lhe aguarda, não há saída, começa a duvidar da existência de Deus? Quantas pessoas, diante da decepção amorosa, começam a achar que a saída é o suicídio? Devemos respirar fundo e começar a refletir que nós somos imortais. O conhecimento espírita não é uma teoria religiosa. Ele é diferente. O conhecimento espírita vem resgatar a vivência dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos viviam a mediunidade.
O que é mediunidade? É a capacidade que o ser humano tem de entrar em contato com outras dimensões. O bispo Pike, bispo anglicano, tinha um filho adolescente. E quem já teve filho adolescente, quem tem filho adolescente, quem tem filho que já passou pela adolescência, sabe como é complexo, né? Esse momento da vida humana. Nós já fomos adolescentes. Vocês podem não lembrar, mas nós já fomos. Todos vocês aqui. E o bispo Pike teve um filho. Ele era uma alta autoridade da igreja anglicana, americana, e o filho se matou. O filho se envolveu com drogas, ele deu todo o apoio, mas, resumindo a história, que é longa, ele se matou. Ele era uma autoridade religiosa, e aí vem a primeira surpresa. A gente pode ter muito conhecimento, muito isso, muito aquilo, mas quando é com a gente, é diferente. E no caso do bispo Pike, a sua fé ficou mexida e ele teve ética. Ele reconheceu que a fé dele ficou mexida e ele pediu licença e um reforço espiritual na igreja. Ele, americano, se não me engano, pediu licença, alegando, foi sincero, que a fé dele estava... E ele não ia ficar pregando algo que estava muito mexido. E ele vai para a Inglaterra, onde é a sede da igreja anglicana, participar de seminários teológicos, meditações, encontros, que possam dar a ele resposta à amargura. Coincidentemente, ele fica hospedado no mesmo apartamento em Londres, onde ele esteve com o filho, quando o filho tinha pedido socorro a ele: pai, me tira aqui de São Francisco. Eu não posso ficar aqui. E eles foram para Londres, o filho pediu, e o mesmo apartamento que ele tinha alugado era o mesmo apartamento do filho, que o filho ficou, e o mesmo apartamento que o filho tinha se matado. E ele foi com a esposa e uma secretária, e uma série de fenômenos começaram a surgir no apartamento. Vejam bem, ele é um bispo anglicano. Sabe nada sobre mediunidade. O cabelo da secretária começou a parecer cortado. Sons, vozes, até que, finalmente, de uma forma visceral, a mediunidade surge e o filho se comunica. Ele descobre a realidade do que eu estou falando aqui, da comunicação com um mundo espiritual. Bora, please. E vejam bem, o que descobriu? O filho dele, não estava morto. A sua mãe não está morta. A sua avó não está morta. Eles vivem. Eles estão vivos. Apenas estão em outra dimensão. Ananias, falei dele aqui na última vez,
Falei de novo e vou falar hoje de novo. Ananias era um discípulo de Jesus. Paulo de Tarso ficou cego na estrada de Damasco, perseguindo Ananias, que tinha ido para Damasco. Ananias está em casa, em Damasco, e Jesus aparece para ele. Ananias, preciso de você. Vá a Saulo e faça-o enxergar. Irei, Senhor. Eu gosto dessa passagem, por isso eu tenho repetido muito ela. O que tem ela de mais? Vou repetir a mesma coisa que eu falei da outra vez. Percebam bem, você está lá na tua casa, lá em Rocha Miranda, né? Tranquilão, molhando as plantas. Aí aparece uma luz. Ô, Tarcísio. Oi, meu Deus. Qual é a tua reação, gente? Entenderam agora a situação? Por que Ananias, Jesus apareceu? Ô, Senhor, vai lá e faz isso, isso, isso. Ok, vou lá. Perceberam? A relação com o mundo espiritual dos primeiros cristãos? Eles não tinham medo de fantasma. Isso se perdeu. Por uma série de motivos históricos, isso se perdeu. A doutrina espírita traz de volta o que o bispo Pike descobriu. A igreja anglicana reconheceu a mediunidade. Graças a pessoas como o bispo Pike, a igreja anglicana é aquela igreja que a gente vê nos filmes de terror. É o reverendo. Sabe aquele filme de terror que aparece o padre com aquela... É o reverendo. Muitos padres que aparecem em filme americano não são padres. Às vezes é padre católico, mas geralmente é reverendo. Eu tive um amigo que ele era reverendo, professor. E qual é a diferença do padre católico para o reverendo, gente? Básica, aquela bem básica. Qual é? Ele pode casar. Ainda é uma diferença. Se Deus quiser, isso vai acabar um dia na Igreja Católica. Eles investigaram lá na Inglaterra, porque a Igreja Anglicana na Inglaterra é a religião oficial do Império Inglês. E eles aceitaram a mediunidade. Vejam bem, a mediunidade, não a reencarnação. Ok? Tanto é assim que na Inglaterra a mediunidade pode ser registrada em carteira de trabalho. Vocês sabiam disso? Não a reencarnação, gente. A Igreja Anglicana não aceita a reencarnação ainda. A mediunidade. Porque ela descobriu, através de investigações como essa da vivência do bispo Pike, que sim, existe vida após a morte. Então, nós vivemos num mundo imediatista, em que, às vezes, a vida diz não. E, gente, por mais que a gente leia, estude, fale, pregue, quando a vida diz não, o nosso emocional se desequilibra. E aí a gente precisa de uma âncora. O conhecimento espírita é para isso. Não é que você não vá ter aquele... Mas é para você ter fé. Uma fé que é raciocinada. Por que ela é raciocinada? Porque ela tem lógica. Porque ela se prova. Um conhecido meu, há muitos anos atrás,
na época que não existia internet, havia um point de espíritas lá na Rua da Assembleia, lá perto do prédio da Petrobras, na Livraria da Sabedoria. E era um lugar que eu gostava, porque lá tinha muita gente conhecida. Volta e meia aparecia um Jorge Andréa, só gente, o Hermógenes, o Mileco, e eu estava sempre por lá, comprando livro, conversando com as pessoas. Acabei conhecendo uma pessoa que frequentou o Frei Luiz lá nos idos do início dos anos 90, e ele contou para mim uma materialização que ele participou no Frei Luiz. E eu vou contar para vocês entenderem que a doutrina espírita, ela não é uma fantasia. Ele disse: Anderson, o ectoplasma saiu da cabine, luminoso. Vocês imaginem, vocês estão aqui, e vem uma cobrinha branca, uma fumaça, uma coisa meio leitosa, sabe? Tipo um gás branco. Chegou na frente de todo mundo, aquela massa começou a crescer, até aparecer o doutor lá, o médico. O médico materializado. O destaque alemão deu boa noite para todo mundo e fez lá o trabalho de cura. Ele disse que depois ele desmanchou na frente de todo mundo. Ele disse: Anderson, só não acredita quem for doido. É impressionante. Um amigo meu, lá dos idos dos anos, eu acho que eu estou enganado. Eu acho que eu não era nascido nessa época. Ouvi dizer, lá no final dos anos 80, eu trabalhava numa empresa chamada Standard Electric. E a gente trabalhava com esses fiozinhos de telefone dentro das estações. Não sei se vocês lembram, aqueles fiozinhos coloridos. E ele soube que eu era espírita. Ele veio: você é espírita? O Amilcar. Falei: sou. Então deixa eu te contar essa experiência. Ele contou, ele não é espírita, nunca leu um livro espírita, não tinha nenhum interesse em ser espírita, e deixou bem claro isso, mas ele contou a vivência dele. Então você vai entender o que eu vou te dizer. Ele tinha 10, 11 anos, início dos anos 70, ele era daltônico. Tu era daltônico? Porque no nosso trabalho, gente, não tinha como ser daltônico, porque aqueles fios, ele disse que era. Aí os parentes dele levaram ele no Estácio, isso ele foi contando. Não sei em que lugar, tá? No Estácio. Eu fui pensando nas casas espíritas do Estácio, mas... Aí ele disse que entrou no salão, toda com cortinas que fechava a claridade. Aí eu falei: já sabia. Fechou a claridade. E ele disse que quando apagou-se a luz, ele não conseguia ver a mão dele. Ele olhava para a mão e não via a própria mão. Escuridão total. Eu já sabia do que... Aí ele disse que tinha uma cabine e tinha ele falando, a expressão que ele usou, umas pessoas doutoras na frente. Aí, de repente, ele escutou uns barulhos. Pá, pá. Aí, de dentro dessa escuridão, começou a sair uma luz
que iluminou todo o salão. A expressão que ele usou, eu estou usando a expressão que ele usou, que era igual a 10 holofotes do Maracanã. Ele que era fluminense. Se não me engano, se me falha a memória, se ele estiver vendo isso, ele me perdoe se ele não for fluminense. Mas ele tem cara de fluminense, seu amigo. Ele disse que era 10 holofotes do Maracanã. Você imagina, gente, o que é isso? Disse que todo o salão se iluminou. Mas que luz era essa? Era a luz que saía do cara, esse cara lá que vinha. E veio ele, e dizendo, saiu da cabine, e iluminava tudo. Eles tinham que fazer assim, ó, tudo, todo o salão. E ele veio caminhando, explicou para os doutores, ele falando o que era aquilo, que era uma materialização, que não sei o quê, que ele era um espírito desencarnado. Ele foi colocado numa maca, ele viu, o doutor chegou perto dele e enfiou o dedo. Só que quando ele enfiava o dedo, ele sentia que o dedo dele desmaterializava dentro da... Aí ele escutou ele falar isso para ele assim: vocês aqui ainda não ter cura para isso. Nós lá já temos. Aí botou o dedo nos 2 olhos, mandou ele um colírio e ele ficou curado do daltonismo. Eu falei, cara, você teve uma das experiências mais incríveis que poucos espíritas tiveram em vida. Porque mesmo materialização, gente, ela não é luminosa, ela muitas materialização luminosa, poucos médiuns tinham essa faculdade. Um deles era o Peixotinho. Não sei se ele foi o Peixotinho, que ele não conhecia nada, não conhecia ninguém. E tinha 10 anos, então, mas bate com a época que o Peixotinho era vivo. E final dos anos 60, início dos anos 70. Então, preste bem atenção. Eu perguntei para ele, e mesmo assim você não quis saber de nada. Eu não quero saber de nada disso. Eu sinto o cheiro dele de vez em quando, morro de medo. O ectoplasma tem cheiro, no cheiro de ozônio, dizem. Cheiro de ozônio, alguma coisa assim. Percebam bem, do que eu estou falando? Sobrevivência da alma. Por quê? Porque você continua existindo. Falar do suicídio é complicado. Suicídio, gente. A Organização Mundial de Saúde recomenda aos órgãos de comunicação para não divulgarem suicídio. Então, há lugares que tem suicídio todo mês e a gente não sabe. Vou dizer só um. Vou ficar falando muito não, tá? Ponte Rio-Niterói. Todo mês tem suicídio. Por que a gente não sabe? Porque é recomendado não divulgar. Por quê? Quando você divulga, o número aumenta. Vocês sabiam disso? Tem um outro lugar que eu também não vou falar, que eu ia lá muito atrás de livro, que é bem alto, fica ali no Maracanã, alto índice de suicídio. Eu ia lá no 9º andar, que é a área de história, alto índice de suicídio. Não sei a frequência, mas é muito alto. Também não é divulgado. Dificilmente, às vezes alguém fala, numa rádio. Por quê? Nós temos um desafio pela frente na nossa vida. Temos que entender que a vida traz decepções e desilusões. Desilusão,
desilusão. Não tem a música, gente? Por que a vida traz desilusões? Porque a gente vive iludido. Se nós não vivêssemos iludidos, nós não ficaríamos desiludidos. E por que a gente vive iludido? Porque a gente cria expectativas sobre coisas que passam. Você está bem hoje? Está de saúde? Como é que está o rins? Tudo bem? A visão? Isso passa. Teus ossos. É triste falar isso? É. Mas, quando isso vem... Hoje eu estava dando aula e, de repente, a voz foi embora. Falei, ótimo. Tem palestra à noite, a voz sumiu, porque eu tive que, assim, como direi, de forma filosófica, falar com eles de manhã. E aí, essa forma filosófica foi um pouco alta, estrombólica, e aí minha voz foi embora. Falei, ótimo, aí estou bebendo água o dia inteiro para ver se consigo não desafinar. Se você disser que eu desafino, amor, não tem isso? Se nós entendêssemos que é natural ter dor, é natural não ter todos os seus gostos satisfeitos, isso não é karma, isso não é dívida. O corpo físico depaupera. Essa semana eu vi uma foto de uma atriz americana que brilhou nos anos 90. Uma senhora. Não sei se vocês já viram a foto de uma atriz americana que brilhou nos anos 60. Não, ela não é americana. Acho que ela é francesa. Brigitte Bardot. Agora que ela está com 80, 90 anos, interessante ver a foto dela, porque ela não fez plástica, ela não fez nada. Faz parte da vida. Ela entendeu. Isso tem nome. Qual o nome disso, gente? Começa com M. Maturidade. Tem gente que se mata quando a beleza vai embora. Tem gente que se mata sem se matar, se mata para a vida, se anula. Ela morre. Por quê? A pessoa acha que a beleza física, ou aquilo que ela acha que tem que durar para sempre, tem que durar para sempre. E não é assim. Nós, infelizmente, temos casos no nosso ciclo de orações, que foi o que motivou a gente fazer essa palestra, de vários jovens tentando suicídio. E por que nossos jovens estão tentando suicídio? Nós não sabemos tudo sobre isso. Mas nós sabemos que nós podemos ajudá-los dizendo: você é imortal. Decepção amorosa, violência, bullying, violência sexual é duro. Estava numa escola, no horário de intervalo, e percebendo que eu sou um pouco fofoqueiro não, curioso. Uma professora falou, eu guardei aquela informação. Outra professora falou, eu guardei a informação. Quando a terceira professora falou, aquilo me chocou. O que elas falaram? Que quando elas eram crianças ou adolescentes, elas sofreram algum tipo de violência sexual. Não precisa nem ter sido algo
conclusivo, mas em ônibus, sabe? E eu percebi o quê? O que eu percebi, gente? Eu, como homem, eu levei um susto. Que isso estava, sabe? Disseminado. E tem gente que se mata. E o que a gente tem que dizer numa hora dessa? Isso passa. Nós não podemos ser prisioneiros da memória. Nós não precisamos saber por que uma situação grave de dor nos atingiu. Mas temos que saber uma coisa: Deus existe. E tudo na vida é aprendizado e lição, não punição. Não pensemos na palavra punição. Há aprendizado, há alguma coisa ali, com essa dor, com essa experiência trágica, que aquele espírito precisa aprender. Eu não sei se é prova, eu não sei se é expiação, isso não importa. Não importa se aquela criança que morreu naquela trágica situação do carro alegórico, se é karma, se é dívida do passado, ou se é prova, desafio para ela ou desafio para a mãe. O que importa é a dor que a mãe está sentindo. E para essa mãe, a gente precisa dizer: sua filha não morreu, ela está viva. E Deus te ama, Deus não te abandonou, não nos abandonou. Por quê? Mais tarde, ela se reencontrará. Durante o sono, elas se verão, já se viram, tenho certeza. Isso é realidade. Isso não é fantasia. Eu ia trazer um monte de casos de mães que encontraram seus filhos. O bispo Paiva foi um caso de um pai, um pastor da igreja anglicana, que diante do fato ele vivenciou. Então, a dor da perda de um ente amado é pessoal e a gente respeita. O luto é necessário. Faz parte da vida o luto. Antigamente dizia assim: que o espírita não pode chorar, que o espírita... Gente, o espírita é um ser humano e é bom que chore. A repressão não é educação. Reprimir emoção não significa evolução. Eu preciso aprender com a experiência. E se nesse momento eu tenho que chorar, eu choro. Também, se eu não quiser chorar, ok, sem problema. Às vezes você está no enterro e tem aquela pressão. Ela ainda não chorou, ela ainda não chorou. E ai de você se não chorar. Não sei se vocês já viram isso. Eu, infelizmente, não sei se é só minha família, né? Pode ser que a gente é tudo umbralino mesmo, mas eu já vi muito isso. Aquela pressão para o outro, sabe? Para mostrar que amava. Gente, deixa o outro. Cada um, a gente tem que fazer o que na hora da dor? Orar. Voltando a falar da questão da memória. Marcelo falou aqui há 2 semanas e eu vou repetir. E a gente vai repetir sempre. Gente, aonde é que eu estou agora? No trem cheio. No 357 cheio. 357, saí em Bento Ribeiro. Tu mora em Bento Ribeiro? Beleza. Tu mora em Vista Alegre, lá na ponta da Avenida Brasil?
Como é que chegava o 357 lá em Vista Alegre, que não tem trem? Vocês não têm ideia. Era uma lata de sardinha literal. Não existe mais o 357. Muita gente aqui nem conhece esse ônibus, né? Adianta eu ficar remoendo o que aconteceu nos anos 90 dentro do 357? Estão entendendo? Aonde isso está? Está aqui agora? Não, está na minha memória. Aquilo que aconteceu assim, em 1991. Gente, o espírito tem que aprender a lidar com a memória. Se eu não entender que cada experiência não é punição, é lição, há algo ali para que eu aprenda o que eu preciso aprender com essa dor. Isso é uma visão evolutiva da vida. Eu fico aprisionado na mágoa, eu fico aprisionado no ódio, eu fico aprisionado na vingança, porque eu fico semeando essa memória. Luiz Antônio falava isso. É como se você pegasse o vômito, botasse na geladeira, no congelador, e de vez em quando abrisse o congelador e ficasse lá sentindo o cheiro. É forte, mas é uma realidade que a gente faz com o quê? Aí você pega assim, não, porque no meu trabalho ele fez isso, minha mãe fez aquilo, agora o cachorrinho mijou na minha cama. Aí você acumula os problemas e começa a ficar desesperado. O cachorrinho fez xixi na sua cama. Ok, vamos lá, joga o cachorrinho pela janela. Não! Não façam isso. Põe, forra a cama, não deixa ele entrar na cama. Crie soluções criativas. Ele está te desafiando a ser inteligente, a ser mais inteligente que ele. Forra a cama. Põe aquela... Minha filha comprou uma para forrar a cama, para a gatinha não fazer xixi na cama dela. Como é que é o nome? Tapete higiênico. Crie soluções. A violência não é solução. Ah, porque não sei o quê. Eu preciso... Umbralina é fogo. Eu ia falar do Jack. Eu preciso dividir os problemas em partes. E trabalhar os problemas, cada um no seu lugar, no seu momento. Minha sogra vai me visitar. Quando? É hoje? Não. É lá na Semana Santa. Espera chegar a Semana Santa para você suspirar. Adianta ficar resmungando 15 dias antes? Não, porque a sua irmã vai chegar e vai olhar e vai falar que a sua irmã é fogo, que a sua irmã não sei o quê. Gente, quando é que a sua irmã vai vir? Ah, lá na Páscoa. Espera e vive o momento. Não fique sofrendo de véspera. A gente, quando fez vestibular, lá nos anos... A gente sabia que tinha dificuldade com química e física. A gente só estudou química e física. A gente era razoavelmente bom em algumas coisas de física, sobretudo na parte de elétrica, mas química era complicado. E nós aí fomos e só estudamos química. As outras coisas a gente estudou menos. É um bom exemplo, gente. Veio o vestibular, vocês ganham rir. Aí fomos fazendo a matéria, as provas, veio a prova de química. Eu olhei a prova de química, eu comecei a gargalhar.
que eu não sabia nem o que estava perguntando. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou pegar tudo que eu estudei e para cada questão eu ponho tudo que eu estudei. Se o cara der... Eu só não posso zerar, né, gente? Eu tenho certeza que quem avaliou aquela prova deve ter dado boas gargalhadas, que ele deu 0,05. Eu não zerei. E passei na faculdade em boa colocação, porque nas outras matérias eu tinha uma cultura geral e tinha estudado e tudo mais. Agora, imagine se eu entro em pânico, se eu congelo. Tem gente que já reprovou 4 vezes na prova do Detran. Conheço uma pessoa que reprovou 6 e desistiu. Ela congela. O sistema nervoso sabota ela. A gente tem... Quando é a prova? A prova é hoje, é agora, é nesse momento? Não. Eu sei que é fácil, gente. É fácil que eu estou falando. Mas se torna fácil quando eu entendo que não há outro caminho. O problema, a frustração amorosa, a decepção amorosa, que muitas vezes leva o adolescente a se matar, o bullying, foi quando? Foi semana passada. Está sendo agora, nesse momento? Aonde você está agora? Agora eu estou aqui. Aonde? Você está na sua memória do que aconteceu ou você está aqui agora, nesse momento? Vivamos no aqui e agora. Isso é terapêutico. Isso é libertador. Porque no aqui e agora é onde eu estou e não na memória da mágoa que me feriu, daquilo que me desiludiu, que está corroendo minha alma por dentro. Porque você é luz. Foi isso que Ananias descobriu quando Jesus aparece para ele e ele não corre, ele sabe que é imortal. Quando você sabe que é imortal, ninguém está te provando, você viu. Eu morava em Vista Alegre e fui dormir. De repente, eu me vi na Rua Florânia. Quem mora em Vista Alegre conhece. Era uma casa com muro azul, de meia altura, azul escuro, cor de beija-flor, da escola de samba, beija-flor, desculpa aí. Só estou lembrando, lembrei agora. Aquele azul escuro. E parou uma... Agora o Tarcísio vai lembrar. Um TL, lembram do TL? Aquele Volkswagen, não sei o que lá, que era táxi. Olha quanto tempo tem isso. Era um táxi TL. Ele parou em frente à casa e saíram 3 pessoas. Saiu um casal e uma senhora atrás. Aí eu vi aquele casal olhando. Aí alguém me falou assim, aquela senhora é desencarnada. Eu nunca tinha visto um espírito desencarnado. Foi a primeira e única vez. Quero ver mais, mas eles não deixam. Aí eu falei, gente, por que ela não vai conhecer os segredos do universo? Por que ela está agarrada à família? Por que vocês não ajudam ela? Aí fui recuando, e aí vem da experiência, isso foi o mais interessante. Eu me vi entrando dentro do meu corpo. E abri o olho. E comecei a chorar. Por que, gente, eu comecei a chorar? Lembrem de Ananias.
que aconteceu naquele momento? Deixou de ser uma teoria, deixou de ser um livro. Entenderam ou não? Eu vi com meus próprios olhos que a terra não há de comer porque eu vou doar. Eu me vi fora do corpo. Eu me vi em perispírito. Não é uma teoria, uma crença. Eu sou imortal. Agora, a despeito disso, passei por muitas coisas. Mas uma coisa eu sei. Haja o que houver. Deus existe, Ele me ama, Ele te ama. E tudo que acontece conosco é desafio de crescimento, não é punição. Nós somos o único responsável no universo infinito pela nossa felicidade. Então, levanta e anda. Emicida. Você é o único responsável no universo pela sua felicidade. Se você não levantar e andar, pode ser que daqui a 1000 anos você acorde 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. Por que não hoje? Como diz Paula Toller, por que não eu? Vocês não conhecem Paula Toller, não, né? Isso aí é... Por que não? Como é que é, nossa cantora? Por que não eu? Não é isso? Por que não? Por que não você despertar essa realidade espiritual da vida? Por que achar que o não seja o fim? Se você é imortal. A nossa irmã falou aqui semana passada do livro Memórias de um Suicida. Camilo Cândido Botelho, que é o escritor português Camilo Castelo Branco, se matou porque ficou cego. Ele se matou e não morreu. Isso é uma coisa extremamente curiosa. Um amigo meu, muito conhecido, ele estava na reunião mediúnica e teve na reunião mediúnica a lembrança de uma outra vida. Nessa outra vida, ele não era uma pessoa fácil. Ele não sabe se estava na França, na Espanha, em Portugal, mas pela época, pelas roupas, parecia ser Europa. E quando você tem uma lembrança de outra vida, não vem legenda, né, gente? Aqui é tal lugar. Você está tendo uma relembrança de uma outra vida. E ele, como não era fácil, ele era um pouco saidinho, ele foi morto por desonrar um cavalheiro. E aí vem o que mais é interessante na lembrança dele. Foi nítido. Ele morre, cai morto e levanta. Quando ele levanta, ele olha para o corpo dele e olha para o assassino. E ele entende. Ele disse: Anderson, eu entendi que eu não tinha morrido. E saí gargalhando. Entenderam? Eu falei, por isso que você é médium. Que você já tinha um conhecimento, só que naquela vida não aproveitou. Parece que é vantagem, mas não é. Foi desperdício de encarnação.
Ali na Rua da Associação, quem é que mora aqui? Marisa, Rua da Associação, qual o nome? Ali, a esquina da tua rua, Marisa. Frei Bento. A menina, a Carla, psicóloga, foi trabalhadora aqui do Arautos, foi da Mocidade, irmã do Elim. Como é que a Carla chegou aqui no Arautos? Ela morava ali na Frei Bento e teve um tiro, ela escutou tiro. E ela tem a mesma mania que a minha esposa. Tem gente que é assim, né? A professora hoje diz que o gato dela é assim também. Gente, tiro lá, se abaixa e, né? Primeira coisa, lições do tio Anderson. Tiro lá, você vai para cá. Tem gente que não. Tem gente que vai fazer o quê, gente? Vai olhar na janela. E ela foi olhar na janela. Quando ela chegou na janela, percebam bem o que aconteceu. Ela viu o conhecido lá, que levou o tiro, caído no chão. Ela não conhecia nada de nada. Nunca tinha ouvido falar de doutrina espírita. O conhecido caiu no chão e levantou. E ela viu dois corpos. O do conhecido baleado e ele em pé. E ele tinha acabado de ser baleado. Aí ele olhou para a janela e a viu e foi em direção a ela. Ela, quando viu o corpo dele caído e ele ia em direção dela, começou a gritar. Foi gritando, gritando, até chegar aqui no Arautos. A Mônica trouxe ela aqui no Arautos. Lembra da Carla? Tu é da tua época. Do Hélio, tu lembra, né? Ela chegou aqui no Arautos. Hoje ela frequenta lá o Leão Denis. Percebam bem, gente. Ela nunca tinha ouvido falar de nada disso. Isso é uma realidade. Eu estou contando esses casos para a gente entender que, sim, nós vamos... Lembrei do Braguinha, mas não, deixa. Yes! Sim, vocês... Coloquem a mão no coração, calma. Vocês vão morrer, vocês sabem disso, né? Você que está aí, se tiver alguém assistindo a gente no YouTube, você vai morrer. Desculpa estar falando assim a queima-roupa. Ninguém fica para a semente. Este corpo biológico morre, mas você, na verdade, não morre. Ora, quem pode o menos, quem pode o mais, pode o menos. Se você não vai morrer, o que é o não da tua ex? O que é o não? Você não vai morrer. O que é uma dorzinha aí no ciático? Isso passa. O que é ter uma doença? Gente, as pessoas que têm doença terminal, elas começam a querer se desapegar de valores. Ela começa a falar em sentimentos, valores pecuniários. Ela começa... Queria ter... O quê? Epitáfio do Titãs. Queria ter amado mais. Eu não lembro, tá? Queria ter aplicado mais, me dedicado mais, entendeu? Ter visto o sol se pôr. E aí você fica preso na memória daquela pessoa, da vizinha que cortou a tua bola em 1983, do colega que roubou no jogo de bola de gude em 1970, no Flamengo que ganhou do Fluminense. Gente, no vizinho que te encarnou porque você ficou careca. A gente precisa vencer essas falsas memórias
que dão a ilusão de que são algo, elas não são. Isso é vazio. Isso é memória vazia. Você é um espírito imortal e passa pelas vivências. Cada experiência, vejam bem, não fiquemos presos à dor local. Claro que naquele momento vem a dor, mas lutemos com a reincidência mental. É uma luta que a gente precisa vencer. Como é que a gente faz isso? Oração. Ore por todos os envolvidos. Não queira ter razão. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Busque o lado bom das coisas. Sempre há. Porque todas as coisas que nos acontecem são aprendizado, faz parte da vida. Você não vai morrer. Esse cara é contraditório, ele diz que todo mundo vai morrer. Você vai viver para sempre. Tudo vai passar. A gente estava no dentista e eu tive a impressão que a anestesia não estava, sabe? E aí vinha aquela maquininha. E eu comecei a apertar o braço. Eu falei, isso vai passar, isso vai passar. Eu comecei a suar frio. A dentista parou. É uma médium. Falou, tá doendo? Eu falei, tá muito. Passou. Ela deu uma outra... Não foi nem injeção, ela deu um negócio que ficou tudo anestesiado e passou. Demorou quanto? Uns 15 segundos. Passou. Agora, se eu ficar aflito com aquilo, remoendo, eu vou criando um campo para o pessimismo, a falta de ânimo, a desmotivação, a depressão, o suicídio, a obsessão, a dor que não passa se eu não quiser mudar. Há espíritos que vivem desencarnados 500, 700, 1000 anos. Já pudemos ver em reunião mediúnica espírito perseguindo alguém há 2000 anos. O cara não perdoou e não vai perdoar nunca. Se ele não quiser, Deus deixa. Então, a terapia da memória, a gente leu um livro dentro do 355, um livro budista. Quando a gente leu aquele livro, o mestre lá falava, o livro chama-se Além do Materialismo Espiritual. Todas as coisas que te acontecem não estão no passado. O passado você tem memórias, não se aprisione a elas. Não estão no futuro, que te levam à ansiedade. Viva no hoje. No hoje, aí trazemos o conhecimento espírita. Lembre-se que você é imortal, que você é um espírito imortal. No hoje, entre em sintonia com Deus, com a oração, com a confiança, com a fé. A sua dor vai passar. Eu queria só passar essa palestra, espero que possa ter sido útil para vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês na noite de hoje. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos inspire, que Jesus nos traga ânimo para prosseguir nessa jornada. Então, nós agradecemos ao irmão Anderson Fernando, que a grande desilusão dele é não saber cantar, né? Ele queria muito ser cantor, mas não consegue. Ele não consegue nem lembrar a letra da música, né? Quanto mais cantar. Mas, então, não vamos nos desiludir. Então,
Então, agradecemos demais a presença do Anderson, a disponibilidade, agradecemos a presença de todos. Lembrando do nosso passeio a São Lourenço, no final do mês. Você pode ir, quando chegar lá no hotel, você resolve o pagamento numa boa, não tem dinheiro agora, não tem problema. Vamos ao passeio, que é maravilhoso o passeio lá. Quando chegar lá, aí você, como diz o Anderson, não fica pensando no agora, que vai ter que pagar. Deixa para pensar quando chegar lá. Quando chegar lá e você passa o cartão, resolve, se diverte. É um passeio maravilhoso, ainda tem vaga, é só falar com a dona Nilza, tá bom? Então, para encerrar, o Anderson vai fazer a nossa prece final. Meus irmãos, nesta prece, que também é uma irradiação, que também é uma espécie de passe coletivo, contamos com a fé, a confiança de que sairemos daqui abençoados pelo fogo vivo de Jesus Cristo. Jesus, o Mestre, Rabi da Galileia. Nós te amamos, Jesus, e necessitamos de tua presença no meio de nós. Tu disseste, Senhor, que quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, Jesus, com unção, tu também estarias, e temos confiança da presença do teu Espírito nesta noite. Jesus, bom e amado Mestre, toca nossos espíritos, infunde em todo o nosso ser a tua espiritualidade, aviva-nos o pensamento, que nesse momento, Jesus, nossos espíritos possam romper com as ilusões da matéria. Somos imortais, que tua energia inefável, Jesus, nos auxilie a nos desapegar das formas de pensamento deletérias, doentias, dos irmãos que tentam, Jesus, nos desviar do caminho, que eles sejam recolhidos nesse instante, que a tua presença no meio de nós rebrilhe a luz neste ambiente, dando-nos o passe, Jesus, reconfortante, reequilibrante, energizante, que a pleide de espíritos consoladores, em nome do amor, em nome de Deus, derrame, Senhor, sobre nós essa força, essa luz. Só pode ser Jesus, Rabi da Galileia. Em teu nome pedimos, Jesus. Permita que os espíritos consoladores derramem sobre esta assembleia física e a online as vibrações de paz, as vibrações de luz, as vibrações de amor. Em teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Jesus. Liberta-nos, Jesus. Cura nossas mágoas, Jesus. Que nós possamos sentir amor por ti e que todo esse amor, Jesus, nos ajude a vencer nossos medos, nossas feridas. Que nós possamos, Jesus, lembrando de ti, do teu sacrifício na cruz, que perdoou a todos, Jesus, nos vemos também na cruz da vida, a cruz que é nossa, e abrimos o nosso coração, Jesus. Fortalece-nos, Senhor, porque também perdoamos, porque eles não sabem o que fazem. Também perdoamos, Senhor, e perdoamos, nos curamos. Derramai, Jesus, teu Espírito no meio de nós. Derramai, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus.